Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo à quarta aula da disciplina Teorias Educacionais. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e agora eu farei a minha audiodescrição. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim é uma parede branca. Do meu lado esquerdo está escrito em verde EAD, mudando realidades. Eu sou uma mulher branca, do cabelo ondulados na altura do ombro. Estou usando uma saia laranjada longa, uma camisa azul também de manga longa. No canto direito da tela está a intérprete de Libras. Na aula de hoje, nós vamos estudar a teoria histórico-cultural, que foi uma teoria formulada pelo psicólogo russo Vygotsky. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a teoria histórico-cultural e a sua influência, como essa teoria ela entende o desenvolvimento humano. O objetivo desta aula, desta unidade, é entender a forma como a teoria histórico-cultural compreende o homem e o seu impacto na prática pedagógica docente. Quando, lá na terceira aula, quando eu falei do professor Paulo Freire, eu já abordei um pouco da teoria histórico-cultural, porque eu disse que a teoria histórico-cultural também defende o diálogo, também acredita que nós nos constituímos enquanto seres humanos mediado pelo diálogo, mediado pelos signos. Bem, então, o que é a teoria histórico-cultural? A teoria histórico-cultural, primeiro, ela contraria as teorias inatistas que estavam vigentes, lá no século XIX. Então, ela vem para contrariar, ela vem para se contrapor àquelas teorias inatistas vigentes na época. Ela foi formulada pelo psicólogo russo Levi Vygotsky, já no final do século XX. Por isso que ela é contra as teorias que estavam vigentes lá até o século XIX e que continuaram aí até grande parte do século XX. Por que elas contrariam as teorias de cunho inatista? Porque ela compreende o homem como ser histórico e cultural, que se desenvolve na relação estabelecida com o meio e nas relações sociais. Então, as teorias inatistas, nós vimos lá na primeira aula da unidade 1, é aquela que acredita que a gente já nasce pronto, que o aprendizado é de dentro para fora. A teoria histórico-cultural não acredita nisso. Segundo a teoria histórico-cultural, o aprendizado é de fora para dentro. É nas relações sociais, são nas trocas, é na interação com os outros sujeitos que nós nos constituímos, que nós nos humanizamos, que nós aprendemos. Então, aqui nós temos uma citação da professora Sueli Mello, que é uma grande estudiosa da teoria histórico-cultural, e ela diz: o homem não nasce homem. Sua humanidade é externa a ele, ou seja, por isso que nós precisamos das trocas, das interações sociais. Então, sua humanidade é externa a ele, desenvolvida ao longo do processo de apropriação da cultura. Então, essa teoria defende que nessas relações sociais nós vamos nos apropriando da cultura construída e acumulada ao longo, da humanidade. Então, a apropriação da cultura que as novas gerações encontram ao nascer, acumulada pelas gerações precedentes. Cultura essa que é, portanto, peculiar ao momento histórico em que o indivíduo nasce e ao lugar que ele ocupa na sociedade. Então, estão entendendo? Então, é um processo de construção. É um processo que nós nos humanizamos, nós aprendemos nessas trocas, nessas relações sociais. Então, a tese defendida pela teoria histórico-cultural, ou seja, aquilo que essa teoria quer provar é que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Por quê? Algumas teorias que foram muito vigentes lá no século XIX, lá no século XX, acreditavam no contrário. Acreditava que a gente deveria esperar a criança, o sujeito se desenvolver e só depois que ela se desenvolvesse é que ela poderia aprender. A teoria histórico-cultural ela não acredita nisso, pelo contrário, ela acredita que à medida que nós aprendemos, nós vamos nos desenvolvendo. É por isso que o bom ensino é aquele que se adianta
ao desenvolvimento. E isso é muito importante para a gente refletir sobre a nossa prática pedagógica. Então, se o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, a gente tem que pensar, né, em propor situações de aprendizagem que vão além daquilo que o aluno já sabe. Esse seria o bom ensino. Aí a professora Sueli Mello, ela continua. Por isso é que Vygotsky conclui que o bom ensino não é aquele que incide sobre o que a criança já sabe ou já é capaz de fazer, mas é aquele que faz avançar o que a criança já sabe, ou seja, que a desafia para o que ela ainda não sabe ou ainda não é capaz de fazer sem a ajuda de outras pessoas. E veja que tem uma lógica, aquilo que a criança já sabe, ela já sabe, pronto, não precisa mais ser ensinado. O que nós precisamos contribuir é aquilo que ela ainda não consegue fazer sem a ajuda de um sujeito mais experiente. Por quê? Aí o professor, neste caso, é o sujeito mais experiente, ou um colega de turma, né? Pode ser um sujeito mais experiente. Porque aí eu vou estar contribuindo para que essa criança aprenda, né? Avance e, ao mesmo tempo, para que essa criança se desenvolva. Então, isso é muito importante para a gente refletir, né? Sobre a prática que a gente quer desenvolver em sala de aula. Ensinar aquilo que já sabe, para quê? Né? Ou contribuir para que o aluno avance, para que ele seja capaz de fazer aquilo que ele ainda não consegue sem a ajuda de um sujeito mais experiente. A professora Sueli Mello continua. O bom ensino é aquele que incide sobre o que a criança ainda não sabe. E aí, o Vygotsky, ele formulou esses dois conceitos. Zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe, né? Aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de um sujeito mais experiente. E a zona de desenvolvimento proximal, ou também conhecida como zona de desenvolvimento potencial. O que é isso? O professor atua como sujeito mais experiente da relação, atuando em colaboração com o aluno. Então, o bom ensino é aquele que incide na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, aquilo que o aluno não é capaz de fazer sozinho, mas que com a ajuda de um sujeito mais experiente, em breve ele conseguirá. É essa zona de desenvolvimento proximal que potencializa o desenvolvimento, tá certo? Bem, e como ocorre o desenvolvimento humano na perspectiva da teoria histórico-cultural? Assim, entender o que seja o desenvolvimento infantil na perspectiva da teoria histórico-cultural implica assumir que existe uma linha histórico-cultural do desenvolvimento, que se diferencia de sua linha biológica. Para desenvolver-se culturalmente, é preciso apropriar-se dos significados historicamente produzidos nas atividades humanas. Então veja que outro termo muito importante para a teoria histórico-cultural é a palavra apropriação. Então nós aprendemos à medida que nós nos apropriamos dos significados, dos conceitos, dos objetos construídos pela humanidade. E à medida que nós nos apropriamos, nós também vamos nos desenvolvendo. E aqui o próprio Vygotsky diz, portanto, né? É um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. É por isso que para a teoria histórico-cultural o aprendizado é de fora para dentro. Primeiro nas relações, né? Primeiro eu vejo alguém manipulando um objeto. Então é uma relação interpessoal e depois se transforma num processo, né? Intrapessoal, depois eu internalizo. Então, o internalizar também é uma palavra muito importante para a teoria histórico-cultural. Então, Vygotsky diz, todas as funções superiores originam-se das relações reais entre os indivíduos. Porque, segundo a teoria histórico-cultural, essas funções, para nos tornarmos humanos, no sentido de humanidade, nós precisamos nos apropriar, né, das funções psíquicas superiores. E essas funções psíquicas superiores, a gente se apropria dela nas interações, nas trocas com os outros sujeitos, ou seja, na relação, né? São nos diálogos é que a gente vai se apropriar daquele conhecimento já construído aí pela humanidade. Sendo assim, quem é o professor na perspectiva da teoria histórico-cultural? E aqui eu trago, né, uma citação de Abacher e Nascimento que elas dizem: o educador, portanto, é o sujeito do processo de ensino e de aprendizagem, sujeito que organiza a atividade de ensino. Então nós podemos dizer que o professor, ele é o quê? Ele é o organizador. O professor é o sujeito mais experiente, né? Então veja bem, a atividade de ensino, esta sim,
assumindo o papel de mediação. Então, é a atividade que o professor propõe que vai ser esse elemento mediador entre os dois polos da relação. Ou seja, buscando estabelecer a relação entre o imediato, que são os conhecimentos empíricos que os educandos trazem de suas vidas, e o mediato, que são os conhecimentos teóricos que o professor quer ensinar para os estudantes. Então, pensar quem é o professor, né? O que ele deve propor na sala de aula nessa perspectiva também é muito importante. Sendo assim, se o professor, na perspectiva da teoria histórico-cultural, é o sujeito que organiza, né, as atividades, é o sujeito mais experiente, qual seria o papel da escola dentro dessa perspectiva da teoria histórico-cultural? O papel da escola seria criar condições para que os sujeitos se apropriem por meio de mediações planejadas e intencionais dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Veja bem, a prática pedagógica não deve ser uma prática, né, impensada. O professor deve pensar, deve refletir e aí sim planejar. Então, o professor é aquele que planeja situações para que a criança, para que o sujeito se aproprie dos conhecimentos que já foram produzidos pela humanidade. Então, a nossa função em sala de aula é uma função intencional, né? Ou seja, a gente sempre deve pensar muito sobre aquilo que a gente vai desenvolver. Então, a escola, ela tem um papel essencial enquanto forças motoras do desenvolvimento da consciência. Então, a escola, ela ganha um papel importante para a perspectiva da teoria histórico-cultural. Importante também, dentro dessa teoria, o conceito, é a palavra atividade. Então, veja bem, já falei várias palavras aqui que são importantes para a teoria histórico-cultural. Apropriação, né, é um deles, mas também a palavra atividade, porque a gente usa muito, hoje eu vou levar esta atividade para meus alunos vão fazer tal atividade na aula de português, na aula de matemática. Mas para a teoria histórico-cultural, a palavra atividade, ela ganha uma outra conotação, né? Ela não significa qualquer atividade, qualquer ação realizada. Para a teoria histórico-cultural não é qualquer ação realizada que possa ser chamada de atividade. Então veja bem, a professora Sueli Mello, ela diz assim, olha, o próprio conceito de atividade é importante que seja compreendido devido às implicações pedagógicas que envolve. Leontiev, que foi outro grande estudioso da teoria histórico-cultural, ele chama a atividade não a qualquer fazer do sujeito, mas aquele fazer que possui um sentido para o indivíduo que realiza. Então veja bem, na perspectiva da teoria histórico-cultural, não é qualquer ação que possa ser chamado de atividade. Para ser chamado de atividade, aquilo que o aluno está desenvolvendo precisa ter um sentido para ele. Então veja bem, e o motivo da realização deve coincidir com o objetivo final da ação. Vamos pensar no seguinte exemplo. O aluno está produzindo um texto. Quando a gente pede para que um aluno produza um texto, qual é o objetivo? O objetivo é que aquele aluno desenvolva a escrita, aprimore a escrita. Se o aluno está, de fato, produzindo este texto com este objetivo de aprimorar a escrita, ele está em atividade. Agora, se o aluno está produzindo aquele texto com o objetivo de obter nota, né? Não ficar de recuperação, sair mais cedo para o recreio, veja bem que o objetivo do aluno é diferente do objetivo da atividade. Então, aquilo não é uma atividade, ele está desenvolvendo uma ação, mas ele não está em atividade. E segundo a teoria histórico-cultural, o sujeito aprende por meio de atividades, né? E aí, qual então é a função da escola? A função da escola é criar condições para que aquele aluno, ele entre em atividade, para que o aluno, ao realizar aquela ação, ele tenha como objetivo, né, o objetivo dele coincida com o objetivo final daquela ação, porque é assim que ele vai aprender e, consequentemente, se desenvolver. Então, veja bem, aí, né, entra em questão os interesses, os desejos e motivos dos alunos. Então, para que o aluno verdadeiramente entre em atividade, vai depender muito do interesse dele, do desejo, dos motivos, só que isso são historicamente e socialmente construídos. Porque vocês podem falar assim, professora, mas o interesse é do aluno, né? O motivo, o desejo, isso é muito do aluno. Não, gente. Segundo a teoria histórico-cultural, né? Tudo isso, os motivos, os interesses, os desejos são criados socialmente. Isso significa que a função da escola, a função do professor é criar condições para que aquele aluno sinta necessidade,
né? Sinta desejo de se apropriar daquele conteúdo que está sendo ali trabalhado na sala de aula. Então, veja bem, então os interesses, né, eles não são pessoais, eles são criados socialmente. Então, a nossa função também é planejar essa situação para que os desejos eles sejam criados, os interesses eles sejam criados, tá certo? Bem, eu espero que vocês estejam gostando da disciplina Teorias Educacionais, que estejam refletindo sobre o tipo de professor que você gostaria de ser, porque o tipo de professor que eu gostaria de ser influencia no tipo de sociedade que eu desejo, né, contribuir para a formação. Espero que você esteja lendo aí os textos proporcionados pela disciplina, especialmente para esta unidade que fala sobre a teoria histórico-cultural. E a gente se encontra na nossa aula síncrona para a gente dialogar mais sobre Vygotsky, sobre a teoria histórico-cultural e como essa teoria ela pensa o desenvolvimento humano. Então é isso, até a nossa próxima aula. Tchau! Educação à distância, mudando realidades.